Capítulo 3. Um mês depois. Março de 2011. Estão falando de suas inscrições nas faculdades. Mariane está deitada com um cobertor jogado de qualquer jeito sobre o corpo e Connell está sentado com o MacBook dela no colo. Ela já se candidatou a História e Ciência Política em Trinity. Ele se inscreveu em Direito em Galloway. Mas agora pensa em mudar, porque conforme destacou Mariane, não tem nenhum interesse em direito, não consegue sequer se imaginar como advogado, usando gravata e etc. Talvez ajudando a condenar pessoas por crimes. Só se inscreveu nisso porque não conseguiu pensar em mais nada. Você devia estudar inglês, diz Mariane. Você acha mesmo ou está brincando? Acho que devia. É a única matéria que você realmente gosta na escola, e você passa todo o seu tempo livre lendo. Ele olha o notebook inexpressivo e depois para o cobertor amarelo e fino que cobre o corpo dela, criando um triângulo lilás de sombra em seus seios. Não todo o tempo livre, ele contesta. Ela sorri. Além do mais, a classe vai ser cheia de meninas, ela diz. Então você vai ser o pegador. É, mas não sei o quanto a perspectiva de emprego. Ah, quem liga para isso? A economia está ferrada de qualquer jeito. A tela do notebook já ficou preta e ele dá batidinhas no trackpad para que volte a se iluminar. O site de inscrições na faculdade retribui seu olhar. Depois da primeira vez que transaram, Mariane passou a noite na casa dele. Ele nunca tinha ficado com uma garota que fosse virgem. No total, tinha transado poucas vezes, e sempre com garotas que depois saíam contando para a escola inteira. Mais tarde, tinha que ouvir sobre os seus próprios atos no vestiário, os erros e, muito pior, suas angustiantes tentativas de carinho performadas em uma imitação exagerada. Com Mariane era diferente. Tudo era somente entre eles, até as coisas desajeitadas ou difíceis. Podia fazer ou dizer o que quisesse com ela, e ninguém descobriria. Pensar nisso dava a Connell uma sensação vertiginosa, mareada. Quando a tocou naquela noite, ela estava muito molhada. Revirou os olhos e disse, meu Deus, isso... E ela podia dizer essas coisas, ninguém saberia. Ele teve medo de gozar naquele momento, só de tocá-la daquele jeito. No corredor, na manhã seguinte, ele lhe deu um beijo de despedida e a boca de Mariane estava com um gosto alcalino, como de pasta de dente. Obrigada, ela disse. Depois ela foi embora, antes que ele entendesse o porquê ela lhe agradecia. Ele pôs os cobertores na máquina de lavar e pegou uma roupa de cama limpa na prensa térmica. Estava pensando como Mariane era uma pessoa reservada, com ideias próprias a ponto de ir até a sua casa e permitir que ele transasse com ela e não precisar contar isso a ninguém. Ela simplesmente deixa as coisas acontecerem, como se nada importasse para ela. Lorraine chegou em casa naquela noite, antes de sequer pousar as chaves na mesa. Disse, é a máquina de lavar roupa? Connell fez que sim. Ela se agachou e, pela janela redonda de vidro, olhou para o tambor, onde a roupa de cama dele rodopiava na espuma. Não vou perguntar, ela disse. O quê? Ela foi encher a chaleira enquanto ele permaneceu encostado na bancada. Porque seus cobertores estão na máquina, ela disse. Não vou perguntar. Ele revirou os olhos só para ter o que fazer com o rosto. Você sempre pensa o pior, ele disse. Ela riu, botando a chaleira elétrica na base e apertando o botão. Me desculpe, ela disse. Eu devo ser a mãe mais permissiva da escola. Contanto que você esteja se protegendo, pode fazer o que quiser. Ele não disse nada. A chaleira começou a esquentar e ela tirou uma caneca limpa do armário. E então? Ela disse. Isso é um sim? Sim o quê? É óbvio que não transei sem camisinha com ninguém enquanto você estava fora. Minha nossa! Então continua. Como é o nome dela? Ele já tinha saído àquela altura, mas ouvia a risada da mãe enquanto subia a escada. A vida dele sempre a divertia. Na escola, na segunda-feira, teve que evitar o olhar para Mariane ou interagir com ela de qualquer forma. Carregava o segredo como se fosse algo grande e quente, como uma bandeja cheia de bebidas quentes que tinha que levar para todo lado e nunca derramar. Ela agiu como de hábito, como se nunca tivesse acontecido, lendo seu livro perto dos armários como sempre, entrando em discussões sem sentido. No intervalo, para o almoço na terça-feira, Rob começou a perguntar sobre a mãe de Connell trabalhar na casa de Mariane, e Connell apenas comeu sua comida e tentou não expressar nada. Você já entrou lá? Rob perguntou. Na mansão? Connell sacudiu o pacote de batatinhas e depois espiou dentro dele.
Já entrei algumas vezes, ele disse. Como é por dentro? Ele deu de ombros. Sei lá, ele disse, grande, obviamente. Como ela é em seu habitat natural? Rob perguntou. Sei lá. Imagino que ela te veja como um mordomo, não? Connell enxugou a boca com as costas da mão. Estava engordurada. As batatinhas eram muito salgadas e ele estava com dor de cabeça. Duvido, Connell disse. Mas a sua mãe é empregada dela, não é? Bom, ela é só a faxineira, só vai lá umas 2 vezes por semana. Não acho que elas interagem muito. A Mariane não tem uma sineta que toca para chamar a atenção dela, né? Rob disse. Connell não falou nada. Àquela altura, não entendia a situação com Mariane. Depois que falou com Rob, disse a si mesmo que estava terminado. Tinha transado com ela uma vez para ver como era e não haveria de novo. Enquanto dizia tudo isso a si mesmo, entretanto, escutava outra parte do cérebro, com uma voz diferente, dizendo: vai sim. Era uma parte de sua consciência que nunca havia conhecido. Essa vontade inexplicável de agir movido por desejos perversos e secretos. Durante a aula, ele se pegou fantasiando com ela naquela tarde, nos fundos da sala de matemática ou quando deviam estar jogando beisebol. Pensava em sua boca pequena e molhada e de repente perdia o fôlego, e tinha que se esforçar para encher os pulmões. Naquela tarde, foi à casa dela depois da aula. Durante todo o trajeto no carro, deixou o rádio tocando bem alto para não ter que pensar no que estava fazendo. Quando foram para o segundo andar, ele não falou nada. Deixou que ela falasse. Que gostoso, ela não parava de dizer. Isso é tão gostoso. O corpo dela era todo macio e branco, como massa de farinha. Ele parecia caber dentro dela com perfeição. Fisicamente, aquilo parecia certo, e então ele entendeu por que as pessoas faziam insanidades por sexo. Na verdade, entendeu muitas coisas sobre o universo adulto que antes lhe pareciam misteriosas. Mas por que Mariane? Não que ela fosse muito atraente. Algumas pessoas a achavam a garota mais feia da escola. Que tipo de pessoa teria vontade de fazer isso com ela? E, no entanto, ali estava ele. Não importando o tipo de pessoa que era. Fazendo. Ela perguntou para ele se estava bom, e ele fingiu não ter ouvido. Como ela estava apoiada nas mãos e nos joelhos, ele não tinha como ver sua expressão ou entender o que ela estava pensando. Depois de alguns segundos, ela disse em voz bem mais baixa: Estou fazendo alguma coisa errada? Ele fechou os olhos. Não, ele disse. Eu gosto. A respiração dela soou irregular. Ele puxou o quadril dela em direção ao seu corpo e depois soltou um pouco. Ela soltou um ruído como se estivesse engasgada. Ele repetiu o movimento e ela disse que ia gozar. Que bom, ele disse. Ele disse isso como se nada pudesse lhe ser mais normal. A decisão de ir até a casa de Mariane naquela tarde de repente pareceu muito correta e inteligente. Talvez a única coisa inteligente que tivesse feito na vida. Depois que terminaram, ele perguntou o que fazer com a camisinha. Sem tirar o rosto do travesseiro, ela disse: Pode deixar no chão. O rosto dela estava rosado e úmido. Fez o que ela mandou e depois se deitou de costas, olhando para as luminárias. Eu gosto tanto de você, Mariane disse. Connell sentiu uma tristeza prazerosa dominá-lo, que quase o levou às lágrimas. Momentos de dor emocional chegavam assim, sem sentido ou, no mínimo, indecifráveis. Mariane tinha uma vida drasticamente livre. Ele percebia. Ele estava imobilizado por várias razões. Ele se importava com o que os outros pensavam dele. Se importava até com o que Mariane pensava. Isso agora era óbvio. Inúmeras vezes tentou escrever suas reflexões sobre Mariane, no afã de achar o sentido delas. É inspirado por um desejo de descrever em palavras exatamente como ela é e fala, seu cabelo e suas roupas. O exemplar de No Caminho de Swan, que lê na hora do almoço, no refeitório da escola, com uma pintura francesa sombria na capa e a lombada cor de menta. Os dedos longos virando as páginas. Ela não está levando o mesmo tipo de vida que os outros. Age de forma tão cosmopolita, às vezes fazendo-o se sentir um ignorante. Mas ela também é muito ingênua. Ele quer entender como a cabeça dela funciona. Se, em silêncio, ele resolve não dizer algo quando estão conversando, Mariane pergunta: O que foi? Dá-lhe 1 ou 2 segundos. Essa questão, o que foi, parece conter tantas coisas, não só a atenção forense a seus silêncios, que lhe permite questioná-los para começo de conversa, mas também o desejo de uma comunicação plena,
uma impressão de que qualquer coisa não dita é uma interrupção indesejada entre os dois. Ele anota essas coisas, frases longas contínuas com muitas orações subordinadas, às vezes ligadas por pontos e vírgulas esbaforidos, como se quisesse recriar uma cópia precisa de Mariane por escrito, como se pudesse preservá-la completamente para revisão futura. Então vira uma nova página no caderno para não ter que olhar o que fez. No que você está pensando? Pergunta Mariane agora. Ela está ajeitando o cabelo atrás da orelha. Faculdade, ele diz. Você devia tentar inglês em Trinity. Ele encara o site outra vez. Ultimamente, é consumido pela sensação de que, na verdade, ele é duas pessoas diferentes e em breve terá que decidir qual pessoa será em tempo integral e deixar para trás a outra pessoa. Tem uma vida em Kerrickley, tem amigos. Caso fizesse faculdade em Galloway, poderia ficar com o mesmo círculo social, na verdade, e ter a vida que sempre planejou, obtendo um bom diploma, tendo uma namorada legal. As pessoas diriam que se deu bem na vida. Por outro lado, poderia estudar em Trinity, como Mariane. A vida seria diferente assim. Começaria a frequentar jantares e entabular conversas sobre ajuda financeira à Grécia. Poderia trepar com garotas estranhas que se revelariam bissexuais. Já li o Carnê Dourado, poderia dizer a elas. É verdade, já tinha lido. Depois disso, nunca mais voltaria a Kerrickley. Iria para outro lugar, Londres ou Barcelona. As pessoas não necessariamente achariam que havia se dado bem. Alguns talvez imaginassem que havia se dado muito mal. Outros se esqueceriam totalmente dele. O que Lorraine acharia? Ela gostaria que ele fosse feliz e que não ligasse para o que os outros diriam. Mas o velho Connell, o que todos os seus amigos conhecem, essa pessoa estaria morta de certa forma. Ou pior, enterrada viva, gritando embaixo da terra. Assim, nós dois estaríamos em Dublin, ele disse. Aposto que você fingiria que não me conhece se a gente se esbarrasse. De início, Mariane não diz nada. Quanto mais tempo passa calada, mais nervoso ele fica, como se talvez ela realmente fosse fingir não conhecê-lo, e a ideia de estar aquém de sua percepção lhe causa uma sensação de pânico. Não apenas quanto a Mariane especificamente, mas quanto a seu futuro, quanto ao que lhe é possível. Então ela diz, eu jamais fingiria não te conhecer, Connell. O silêncio se torna muito intenso depois disso. Por alguns segundos, ele permanece deitado, imóvel. Claro, ele finge não conhecer Mariane na escola, mas não era sua intenção trazer o assunto à tona. É assim que tem que ser. Se as pessoas descobrissem o que anda fazendo com Mariane, às escondidas, enquanto ignora todos os dias na escola, a vida dele estaria acabada. Andaria pelo corredor e os olhos das pessoas o seguiriam, como se fosse um serial killer ou algo pior. Os amigos não o consideram uma pessoa desviante, uma pessoa que poderia dizer a Mariane Sheridan, em plena luz do dia, totalmente sóbrio, tudo bem se eu gozar na sua boca? Com os amigos, ele age normalmente. Mariane e ele têm uma vida particular em seu quarto, onde ninguém pode incomodá-los. Portanto, não existe razão para misturar esses dois mundos. Porém, sabe que perdeu a base na discussão deles e deixou uma brecha para esse assunto surgir, embora não quisesse que fossem assim, e agora tem que falar alguma coisa. Você não fingiria? Ele pergunta. Não. Está bem. Vou pôr inglês em Trinity, então. Sério? Ela diz. É. Não me importo muito em arrumar um emprego de qualquer jeito. Ela lhe lança um sorrisinho, como se sentisse que ganhou a discussão. Ele gosta de lhe dar essa impressão. Por um instante, parece possível manter os dois mundos, as duas versões de vida, e se movimentar entre eles como se cruzasse uma porta. Pode ter o respeito de alguém como Mariane e ser querido na escola. Pode formar opiniões e preferências secretas. Nenhum conflito tem que surgir. Ele nunca precisará escolher uma coisa em detrimento de outra. Com apenas um pouco de subterfúgio, pôde viver duas existências totalmente distintas, jamais encarando a questão fundamental do que fazer dele mesmo ou de que tipo de pessoa ele é. Essa ideia é tão reconfortante que por alguns segundos evita os olhos de Mariane, querendo preservar a crença só mais um pouquinho. Ele sabe que quando olhar para ela, não vai mais conseguir acreditar nisso.